E aí pessoal, esse é um vídeo tutorial básico de como utilizar o Hammer e como dar os primeiros passos no programa e como você fazer o seu primeiro mapa básico e os recursos principais do programa. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria e talvez as explicações tenham ficado confusas, né? Mas eu tentei condensar as principais noções e as principais coisas que você precisa saber no programa para sair utilizando ele, né? E eu acho que se você assistir esse vídeo com atenção e realmente prestar atenção nas coisas que eu ensinar, esse vídeo tem grandes chances de ser o único vídeo que você vai precisar, porque ele realmente cobre de tudo principal realmente para você criar mapas, né? Olá e bem-vindo a um tutorial básico de como utilizar o Valve Hammer Editor, né, o editor de mapas Hammer. Esse é o editor utilizado em todos os jogos que utilizam o motor gráfico Source. Então, Garry's Mod, Half-Life 2, e os episódios Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, Portal, Garry's Mod, né, mesmo não sendo um jogo da Valve, é um jogo que usa o motor Source. E esse é o editor que é utilizado para fazer a criação de mapas para esses jogos. Esse programa ele é encontrado normalmente na pasta do jogo, na pasta raiz do jogo, subpasta bin. Então, a pasta do jogo, pasta bin, você geralmente vai encontrar esse programa aqui é o hammer.exe, que é o editor de mapas. Então ele já vem com o jogo, você normalmente não precisa baixar separado. Em alguns casos, como é o caso do Left 4 Dead e do Portal, você precisa baixar separado. Mas você encontra facilmente tutoriais demonstrando isso, né? Esse é um tutorial básico, simplesmente mostrando o básico do programa. Realmente, em menos de 15 minutos, você já vai ser capaz de criar um mapa básico. Então vamos começar. Você provavelmente vai ver uma tela como essa daqui, quando você abrir o programa pela primeira vez. Eu gosto de fazer algumas modificações básicas. Aqui a gente tem várias ferramentas e que eu vou demonstrando e explicando o básico delas. Você tem essa aba chamada Manifest. Normalmente ela não é utilizada. Então depois a gente vai ensinar como é que oculta. Todas essas ferramentas, elas são destacáveis. Então você tem que tomar um certo cuidado quando você estiver utilizando o programa, porque você pode selecionar elas, por exemplo, quando você pega assim no cantinho delas e destacar. Tanto destacar para pôr em uma outra posição no próprio programa, ou realmente destacar para fora do programa. Então você consegue realmente transformar isso daqui numa janela pop-up se você arrastar para fora da janela. Existe um comando que você pode fazer. É possível você destacar uma janela dessa e acabar fechando ela, e aí você perde, por exemplo, algum dos botões, por exemplo, tá vendo? Ele vira uma janela pop-up e aí você perde esse botão. Então você tem um comando que você faz, deve estar, vou pôr na descrição, e ele reseta o layout do Hammer, mas você não tem uma opção no próprio programa para fazer esse reset. Eu já estou explicando isso porque no começo você pode não se atentar a isso, aí você está usando só no botão e aí você não sabe o que fazer, fica desesperado, mas é só isso. Aqui ele está com nenhum projeto aberto, tá? Do que você deve se atentar é esse console que você tem aqui. O principal que ele tem aqui, normalmente na maioria dos jogos, realmente todos os jogos, ele já vai vir configurado, que é os diretórios de conteúdo, textura, modelo, aonde que ele vai pegar o modelo, onde que ele vai pegar as texturas. Esse aqui é o Hammer do Garry's Mod, então ele está aqui com os diretórios do Garry's Mod, tá vendo?
Quando você for, isso é uma coisa bem mais avançada, mas quando você for colocar os seus próprios diretórios de conteúdo, é aqui no console que você vai olhar para ver se ele está carregando e tal. Mas eles já vêm pré-configurados, e mesmo se você ver aqui alguns erros, problema de fonte, no geral eles simplesmente funcionam, você não tem que se atentar a nada aqui. Então, esse é o Hammer do Garry's Mod, mas o tutorial serve para Left 4 Dead, para Portal. Né? O programa em si é exatamente o mesmo. Ele só vai mudar o conteúdo e as entidades, que eu vou explicar depois o que é. Então a gente vai iniciar um novo mapa. Esse tutorial vai ficar um pouco lento, né? Ele não é tão corrido, mas é porque assim, que em 15 minutos você realmente já vai ter uma boa noção do programa. A gente vai abrir aqui em arquivo, né? Você tem arquivo, ferramentas, ajuda. Arquivo, novo. Você cria, vamos dizer assim, um novo mapa. Um novo projeto de mapa, né? Assim dizendo. Eu falei aqui desse manifesto. Isso daqui é um recurso que não é muito bem acabado do Hammer e normalmente não se utiliza. Ou você joga para cá, ok? Porque ele vem meio que bugado, né? De vir aqui do lado, não tem motivo para ele estar aqui. Você pode jogar aqui assim. Ou você vem aqui em elementos da tela, barra de manifesto, e você desabilita. A maioria do Hammer ele vem assim, né? Mas se não vir, você pode deixar ele assim, é até melhor. Aqui ele criou um novo projeto. Deixa eu explicar uma coisa. Você pode abrir múltiplos projetos de uma vez. Então você abre, você pode realmente ter, cliquei em novo de novo, vários projetos onde você pode gerenciar. Para que isso? Você pode o motivo disso é que você pode copiar, por exemplo, uma geometria ou alguma coisa de um mapa e jogar para o outro, ok? Mas normalmente, assim, o Hammer ele não é um programa muito estável, então eu recomendo que você edite um mapa de cada vez. É só realmente nesses casos onde você quer copiar uma geometria de um mapa para o outro, aí você abre dois. Mas é por isso que daí você pode realmente ter dois mapas aqui assim e ir alternando entre eles. Mas como eu falei, eu recomendo que você só utilize um de cada vez. Aqui eu não vou salvar, não. Tá, então aqui a gente tem uma janela. Muitas vezes ela pode vir por padrão assim, tá? Você pode usar assim o programa, mas assim, esse painel de console ele não tem utilidade. Depois que você abrir o programa, viu os diretórios ali, realmente você pode até fechar. Mas ele sempre abre quando você inicia o programa. Você só vai se importar com a janela do editor de mapas. Você pode expandir e deixar assim, mas eu diria que não tem motivo. Você simplesmente dá um duplo clique aqui e ela preenche, tá? E aí você, nesses botõezinhos aqui, você pode desminimizar ela. Então eu recomendo que você deixe assim. Tá, então aqui a gente tem 4 visões. Você já deve, quem é mais astuto aí já deve ter assumido o que é isso. A primeira é a visão 3D e as outras 3 são visões 2D de diferentes posições do mapa. Então, essa daqui é a visão 3D. Você geralmente seleciona a câmera, ou viewport, né? Aperta a tecla Z e você passa com o mouse a controlar a câmera, tá? Você também, depende do editor, você também pode controlar com as setinhas, né? Mas é muito melhor você realmente apertar o Z e controlar com o mouse. E aí com o W, a SD, você consegue se movimentar. Isso é uma particularidade do Hammer do Garry's Mod de spawnar um cubo padrão. Mas todas as outras versões do Hammer não fazem isso de realmente spawnar essa geometria básica. E aqui com a rodinha do mouse você consegue dar o zoom, afastar. E aqui a gente tem um bloco de geometria que é chamado de brush. Tá? Isso é uma coisa que vem lá do Quake. Tá? Uma brush é uma geometria que você faz no editor. Então a gente pode selecionar ela. Aqui você pode dar uma brincada, né? Acho que você já vai entender a base, né?
mas eu vou realmente começar do começo. Você pode mexer nos tamanhos né, das viewports, mas se você fazer bobagem e tal, você simplesmente usa o comando Ctrl A e elas voltam a ficar centralizadas, as 4 viewports. Inclusive, aqui, quando você vem aqui no cantinho, ele mostra qual que é a visão: topo, lado e de frente. E você pode alterar, por exemplo, se eu quiser 2 câmeras que mostram o topo, você pode fazer isso, mas a gente não vai se importar com isso. Então a gente vai criar uma geometria do zero. Deixa eu mostrar a barra de ferramentas. Então aqui a ferramenta de seleção, é o que o nome sugere, ela seleciona. Aqui é a lupa, né? Ao invés de você usar a rodinha do mouse, você pode dar o clique, usar os cliques do mouse para dar zoom. Normalmente você não utiliza isso daqui. A ferramenta câmera, basicamente você tem algumas ferramentas relacionadas a câmeras. Mais uma vez, dificilmente você vai utilizar essas ferramentas aqui, só realmente a de seleção. A de entidade, você cria entidades, depois eu vou explicar o que elas são. A ferramenta de bloco é a ferramenta que você cria a geometria. Essa opção vai variar do Hammer, né? Mas a maioria dos Hammers tem essa ferramenta Sprinkle. Ela serve para você spawnar coisas aleatoriamente numa superfície. Por exemplo, você popular uma área com diversas árvores, ou popular uma área com diversos modelos de vegetação. Mas ela é um pouquinho chatinha de utilizar e normalmente também não se utiliza. Normalmente você vai querer pôr manualmente, mas é uma ferramenta que existe. Você tem que fazer um arquivo de texto de script, né? Então fora do Hammer, para você usar essa ferramenta. Essa é a ferramenta de texturização. Você pode ver que é um bloco texturizado, né? Então aqui que a gente vai pôr as texturas, né? Essa ferramenta aplica a textura que tiver selecionada aqui no bloco de geometria. Essa ferramenta é o que a gente chama de a ferramenta de aplicação de decals. Decals é uma textura com transparência que você aplica por cima de uma superfície, tá? Por cima de uma brush. Ela serve para detalhar melhor uma área. Um exemplo de decal é marca de tiro, bala, marca de explosão, esse tipo de coisa. Marca de sangue é um decal, é uma textura com transparência que você põe por cima. Aí você tem a ferramenta de overlay. A ferramenta de overlay ela é bem parecida com a ferramenta de decal. O que acontece? O decal ele é bem simples, eu vou demonstrar daqui a pouco ela em funcionamento. Mas você não tem controle, você não pode rotacionar essas texturas, você não pode fazer ela se modificar e tal. Mas ela é leve. Essa é uma versão mais completa da ferramenta de decal. Então você consegue rotacionar a textura, você consegue esticar e tal. Controlar realmente o decal. Então para coisas como placa e detalhe que precisa de uma precisão na hora de pôr, você vai usar essa ferramenta. Essa ferramenta corta a geometria, então para você dar um melhor acabamento, né, na geometria. A ferramenta Vertex ela serve para você modificar o formato das geometrias. Então a gente vai simplesmente selecionar a ferramenta de criação de geometria, que é o bloco. Você vai uma coisa importante que eu esqueci, né, de falar é a grade, né? As coisas no editor são construídas numa grade tridimensional invisível, na visão 3D, né? Mas na 2D ela é visível. E as coisas precisam, né, no caso da geometria, é o recomendado que sempre esteja na grade. Você pode desativar clicando aqui, mas as coisas fora da grade tendem a dar problema. Então você vai querer sempre que as coisas estejam na grade. A geometria base, né? Por questões de otimização e tudo mais.
Detalhes menores aí não vai ter problema você tirar da grade. Bem, então vamos à criação de geometria, né? Que é o que eu acho que muita gente quer simplesmente saber. Como que eu chego aqui no programa? Eu simplesmente faço um mapa bem básico. Seleciona a ferramenta de criação de geometria, você clica de um lado e arrasta para o outro. Você está criando uma geometria em formato de bloco. Ok? Aqui, essa visão é a de lado. Então, por exemplo, se você quisesse um bloco fino, um bloco alto, você vai realmente com essas visões criando geometria. É meio confuso, por isso que você tem que sempre ficar utilizando a visão 3D, realmente para ver o que você está criando. Tá? Então a gente vai simplesmente criar uma sala quadrada. Tá? Essa linha azul, que é importante você lembrar, ela está mostrando o centro do mapa, tá? Que é nessa grade gigante. E sim, você não pode passar dessa grade, é o limite para o tamanho do mapa. Tem que se lembrar disso também. Mas ele é bem grande até. Então a gente vai fazer uma sala quadrada. Então a gente vai arrastar aqui. Arrastar aqui. E a gente fez um quadrado. Tá? Eu vou dar um Enter e ele vai criar a geometria de fato. Tá? Como é uma sala, eu quero que essa sala seja oca. Então eu vou selecionar ela, vou clicar com o botão direito e eu vou vir aqui. Você tem várias ferramentas de transformação e tudo mais. O que a gente precisa é a Make Hollow, que deixa oco, né? Ele vai deixar oco. A gente escolhe quantas unidades, né, de a finura, né, dessas paredes, ou negativo, se você quiser que ela expanda para fora dessa área selecionada. Mas a gente vai deixar no padrão. Então ele vai criar um bloco oco, tá? O Hammer do Garry's Mod, a primeira textura já é a textura No Draw. A textura No Draw é a textura não desenho. Ela simplesmente não tem textura, né? Ela é aquela textura que, se você vê em jogo, é aquela textura que fica toda bugada e coisa do tipo. É a textura No Draw. Por que você texturizaria alguma coisa com No Draw? Coisa que não é visível, você vai ter um menor consumo de memória. Então, é o recomendado que você texturize qualquer coisa que não vai ser visível no mapa com essa textura especial. Mas do lado de dentro, obviamente, a gente vai ter que texturizar com uma textura de fato, né? Então a gente seleciona a ferramenta de criação de texturização, né? Ferramenta de texturização, que é o bloco texturizado. Vai abrir essa janela. A gente pode, em uma superfície, com o botão esquerdo, aplicar a textura que está selecionada. Para selecionar uma textura, a gente clica no botão Browse. Os nomes das texturas são normalmente característicos, então, em inglês, né? Então, se você quiser uma textura de chão, por exemplo, você vai escrever Floor aqui em filtro, né? E aí você vai ter texturas relacionadas à palavra. Normalmente elas estão bem nomeados, mas nem sempre, né? Se não tiver, aí você vai ter que realmente procurar manualmente aqui nessa grande lista, né? Mas normalmente eles estão texturizados certo, sim. Então a gente texturizou aqui o chão, texturizou o chão. Quando você está fazendo o protótipo do mapa, normalmente você não vai pôr a textura final ainda, que você não vai ter certeza do que você vai pôr e tal. Então você pode procurar por Dev, que são texturas de desenvolvedor, né? Normalmente você vai procurar essas texturas aqui para texturizar as coisas, simplesmente para teste e tudo mais. Por exemplo, você tem essa textura de desenvolvedor para parede. Ela não tem nada de especial, é só uma imagem, né? Mas você tem na própria textura algumas medidas, então ele te ajuda a você ter a questão da proporção, né? Agora eu vou te mostrar como é que você alinha a textura, porque você está vendo que ele colocou aqui meio de qualquer jeito, né, a textura. Vou até aqui que você vê que a textura está invertida, né? Como é que você arruma ela para ela ficar certinha? Aqui você tem o Justify, né? Que é o justificar. Então você pode justificar a posição dessa textura.
Fit é que ela encaixe na geometria. Então ela vai esticar completamente para encaixar na geometria. Dificilmente você usa isso porque vai ficar esticada a textura. Com a face selecionada, a gente pode, por exemplo, T, B e C. O que significa isso? Alinhar com o topo, alinhar com o bottom, né, que é a base, e alinhar com o centro. Então, se a gente apertar B, ele vai alinhar com a parte de baixo da geometria. Com o topo, a gente vai alinhar com o topo. Né? Vamos alinhar com a parte inferior aqui. A gente pode também alinhar com a direita ou com a esquerda, né? Left, right. Left, right. Okay? Então, a gente alinha a textura conforme a geometria. Aqui você está vendo que ela está invertida, né? Por quê? Porque a textura normalmente está alinhada com o mundo, né? Com o mundo. A gente quer que fique alinhado aqui, no caso, com a face dessa geometria. Então, a gente alinha com a face, pronto, ele corrigiu. Vamos alinhar com a left, vamos alinhar com a parte de baixo, que a textura está alinhada. Olha só. Então, uma coisa que realmente dá um ar mais profissional é realmente as texturas estarem alinhadinhas. Dá trabalho, muita gente nem faz isso, simplesmente vai aplicando as texturas de qualquer jeito, mas isso que dá o acabamento no mapa. Tá, a gente tem um mapa. Eu vou simplesmente vir aqui no meu HD. Você pode salvar o mapa onde você quiser, tanto faz. Ele cria backups por aí, né? Depende da versão do Hammer, mas ele normalmente cria backup na pasta. Às vezes é documentos, às vezes é na pasta raiz do seu HD. Ele cria uma pastinha Hammer e ele vai criando backup. Mas o backup é o último caso, sabe? Eu não recomendo você confiar nesses backups. Uma vez que o mapa estiver salvo e criado com um nome, ele vai fazer esses backups. Então a gente pode criar um nome. A questão do nome, você não pode pôr qualquer coisa. Você não pode pôr maiúscula, você não pode pôr acentuação. Tem que ser tudo minúsculo. E você não pode pôr espaço. Desse jeito, então. Ficaria, então, desse jeito. Por quê? Porque dá problema. Às vezes funciona numa boa, mas pode acontecer do mapa corromper se você pôr acentuação e tal, dependendo da versão do Hammer, não sei o que. Então, para evitar problema, tudo minúsculo, sem espaço e tal. A gente vai salvar aqui em qualquer lugar. Então, como eu falei, tanto faz, né? Ele criou um arquivo .vmf. VMF significa Valve Map File. Ou seja, arquivo de mapa da Valve, por exemplo. É um arquivo de um mapa não compilado. O mapa ele tem que ser compilado. Eu já vou ensinar como é que faz isso. Mas esse mapa não vai funcionar, porque ele não tem nenhuma entidade. Então a gente cria uma entidade selecionando a ferramenta entidade. Você tem uma lâmpada aqui. É aqui que você vai spawnar coisa como lâmpada, como NPC. Mas o que a gente vai se preocupar é a entidade padrão, que é a Info Player Start. É um ponto de spawn do jogador no mapa. Você pode pôr um ou mais. Um jogo multiplayer é bom você ter vários, né? Então, porque daí, se esse daqui tiver cheio, né? Ele spawna nos adjacentes. Mas aqui é um ponto de spawn. Agora sim o mapa ele vai funcionar. Mas ele vai ficar feio, ele vai ficar sem iluminação. Então a gente pode pôr uma entidade de luz. Então a gente vem aqui, Light. Ele spawna essa lampadinha. Você pode, tudo que você vai mover, você move nessas visões 2D, tá? Você consegue mover na visão 3D. Não é muito recomendado, porque são funcionalidades que não foram muito bem finalizadas. Mas normalmente você aperta X, e aí você vai ter esses quadradinhos, e aí você consegue tanto modificar a geometria, como mover as coisas. Mas é bugado, eu não recomendo. Na versão da comunidade do Hammer++ funciona melhor. Tá. E aqui a gente vai ter um mapa completo. Bem, então aqui a gente ficou com o mapa base, tá? Eu vou ensinar como é que você compila um mapa. Então a gente vem aqui, ou a gente aperta a tecla F9, ou você vem aqui em File e Run Map. Normalmente ele vai vir com essa janela aqui, né?
A do Garry's Mod é um pouco mais avançada, vamos dizer assim. Dependendo do jogo, ela tem só essas opções aqui. Deixa eu explicar o processo de compilação. O processo de compilação ele vai pegar esse mapa, essa geometria, e vai transformar numa geometria que o jogo pode usar. Ele passa literalmente em programas executáveis, 3 programas diferentes. Um é um arquivo chamado VBSP, Valve Binary Space Partition. Ele é o que vai transformar essa geometria que você fez no Hammer em polígonos, uma geometria, e vai otimizar ela realmente para o mapa estar apto para jogo. Só geometria, ele não faz mais nada. Ele faz a questão das geometrias e posicionamento de entidade, coisas do tipo, né? E esse programa, ele geralmente é o mais rápido, é coisa de segundos. Depois a gente move para o VIS, que é o Valve Visibility Simulator, ou simulador de visibilidade. Ele faz a parte de otimização. Então ele vai fazer alguns testes pelo mapa e vai determinar se determinada coisa é visível de determinada posição. Ah, não é? Então ele sempre vai ocultar. É automático, funciona mal, mas é automático. Então você não precisa se preocupar e dificilmente ele causa algum problema. Esse aqui é o que demora mais, normalmente, principalmente no mapa grande. E o último é o VRAD, o Valve Radiosity Simulator, simulador de iluminação, de radiosidade. É ele que vai fazer a iluminação. A iluminação dos mapas do Garry's Mod e outros jogos da Valve são pré-calculadas, ou seja, ele vai calcular uma projeção de sombras, né? Ele vai calcular, por exemplo, essa luz aqui emitindo luz, ok? Emitindo luz e fazendo sombra em alguma coisa que encontrar. Eu até vou, para demonstrar, vou fazer uma pequena geometriazinha aqui. Então, quando essa iluminação, quando isso aqui for compilado, eu vou pôr aqui, quando isso aqui for compilado, ele vai fazer uma simulação de fótons, né? Esses fótons vão bater aqui e aqui vai ficar ocultado, não vai receber iluminação. Então ele vai fazer uma simulação da iluminação. Então vários pontos de luz, por exemplo, o sol, né, o céu, lâmpadas, né, que você colocar pelo mapa. Ele vai calcular elas emitindo luz. Esse tipo de luz aqui que eu coloquei, ela emite luz em todas as direções, né? É omnidirecional, né? Se não me engano. Então ela emite em todas as direções. Mas não é realmente uma, vamos dizer assim, não é uma sombra em tempo real. E o que significa? Ele vai calcular que essa luz está emitindo luz aqui, vai fazer uma sombra aqui, mas ela é estática, ele vai salvar essa informação em cima da textura. Entendeu? Então se esse tipo de geometria em jogo é impossível de deletar, mas se magicamente eu conseguisse deletar essa geometria, a sombra ia continuar aqui. Ok? Existe uma entidade, existem as lâmpadas, por exemplo, no Garry's Mod, ou as Projected Textures, que é uma entidade que projeta uma textura em tempo real e faz parecer que é uma sombra, né? Não é realmente de fato, mas é o mais próximo que você tem de uma sombra em tempo real. Aqui. Tá, vamos continuar então. Então aqui eu acho que já deu uma bela de uma ideia de como é que funciona esses 3 processos de compilação. É meio chato, mas se você não entender que esse processo existe, você vai ficar confuso. Vamos para o Expert. O Expert ele já vem configurado. Vamos pegar o default aqui. São parâmetros de CMD, né? Vamos dizer assim. O primeiro ele executa o VBSP, né? Ou BSP, né? Na pasta do jogo vai estar VBSP. E todos com V na frente. Se você quiser averiguar esses executáveis de fato. Existem versões melhoradas, versões da comunidade, que adicionam recurso e tal. Mas aqui eu estou usando os padrões, né?
Então ele vai executar o VBSP sem parâmetro nenhum, o VBSP não tem parâmetro mesmo, ele vai transformar o mapa em geometria. Isso é sozinho, tá? Essas coisas que ele vai fazer. Depois, ele vai jogar esse mapa no VBSP e executar o VBSP. Depois ele vai jogar para o VVis, vai fazer a otimização de visibilidade. Depois vai jogar para o VRED, né? E vai calcular a iluminação. Depois ele vai copiar para a pasta Maps do jogo e depois vai executar o jogo e abrir esse mapa sozinho pra gente. Go. Ele vai abrir o Garry's Mod, né? Porque esse é o Hammer que já está configurado para o Garry's Mod. Ele vai tentar botar o mapa. Ok. E tá aí uma recomendação. Eu falei que você pode pôr o mapa em qualquer lugar, mas eu recomendo que você ponha em uma pasta, uma subpasta na pasta do jogo, tá? É mais garantido assim, de não dar algum problema na hora dele copiar o mapa, né? E aqui tá o mapa que a gente acabou de fazer. Então, se você tinha essa dúvida, eu queria muito fazer meu próprio mapa, pronto, você já sabe como é que você faz o seu próprio mapa. E aí é só você expandindo o mapa do jeito que você quiser, né? E aí você vê tutorial, como faz textura, e põe, e faz geometria mais avançada. Mas isso aqui é a base, isso aqui é a base que você precisa saber na hora de produzir um mapa. Aqui ele tem uma compile window, né? Ele mostra algumas estatísticas e ele vai mostrando o processo, né, de compilação. Mas tá aí, agora você sabe como é que você faz um mapa. Mas vamos expandir alguns adendos muito importantes que você tem que saber. O mapa ele é compilado de dentro para fora. Esse lado de fora, o lado que você não tem nada, a gente chama simplesmente de vazio. Uma área negativa, vai. Uma área limbo, né? Tem vários nomes, mas é uma área que não tem nada. Então ele compila de dentro para fora. Uma área não pode entrar em contato com a outra. O que eu quero dizer? Se você vê, quando a gente deixou essa geometria oco, ele transformou num grupo, tá? Em uma outra coisa. Para a gente selecionar um pedaço fora desse grupo, a gente vem aqui no IG, Ignore Group. Então eu vou, por exemplo, aqui abrir um vão, por exemplo. Ok, tem um vão para esse vazio. E se eu vim aqui tentar fazer o que a gente fez alguns segundos atrás, né, da compilação, ele vai compilar. Eu não sei porque ele abriu o jogo, mas ok. Tá. Né? E se a gente fazer esse vãozinho aqui, e a gente compilar o mapa, isso aqui vai ser chamado de leak, ou vazamento. E aí o mapa ele vai dar um erro na compilação. Às vezes ele até compila, mas vai dar problema, tá? Principalmente num mapa mais complexo e tal. Não se pode de jeito nenhum ter qualquer tipo de vazamento da parte de dentro do mapa para fora, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, nossa, mas então não pode ter vazamento? Não. Eu vou dar um exemplo de um mapa um pouco mais complexo. Eu vou pegar, vou fazer 2 salas e eu vou fazer um corredor entre elas, por exemplo. Um jeito que a gente pode fazer é pegar, eu já vou aproveitar essa geometria que está aqui, a gente pode simplesmente segurar o Shift para duplicar uma geometria. Muitos dos atalhos que o Hammer usa é muito parecido com outros programas aleatórios aí pela internet. E a gente fez aqui uma geometria sólida, né, entre o lado aqui. E digamos que eu quero fazer um buraco daqui a aqui. Eu vou simplesmente vir aqui e selecionar essa opção nessa ferramenta Carve. O que ele fez? Eu vou deletar essa geometria um pouquinho. Ó. Você vai ver que ele fez um furo. Né? O Carve, quando você tem uma geometria selecionada, ele vai literalmente cortar toda a geometria que tiver em contato com ela. Tá? Aqui, eu vou voltar com a geometria que estava aqui.
né? Porque eu não quero apagar ela ainda. Você vai ver que aqui ficou com essa textura no draw. Como eu falei, essa textura no draw é uma textura... É sem textura, né? Ausência de textura. Inclusive você pode ter uma preview de como é que isso ficaria em jogo. Com uma ferramenta aqui... deixa eu achar. Ah, tá aqui. Então ficaria assim em jogo, tá? Uma parede sólida. E geralmente fica bugado e tal. Então... Né, ela serve para conservar a memória. Então, tipo, local que você não é visível, você põe a textura no draw. Normalmente ele vai texturizar essas áreas com textura que está próxima, né? Então, como a textura no draw estava aqui, ele pôs aqui e tal, ignora. Só você texturizar de novo. Grande merda. E aqui a gente tem uma parede entre essas duas geometrias. Mas eu quero um corredor. Você pode criar as geometrias manualmente, mas eu vou fazer aquela tática de deixar isso aqui oco. Né? Make hollow. Essa ferramenta Carve é uma coisa, né? Ela não é tão recomendada de se utilizar, principalmente aqui no editor padrão, né? Porque ela pode causar alguns problemas de geometria, mas é uma mão na roda. Eu sempre utilizei e tende a funcionar muito bem até, né? Eu vou deixar 32 mesmo, deixei oco, e agora essa geometria ela tá... não foi, pera aí. Não tá indo porque eu acho que tá muito grossa a parede, então eu vou deixar menor, sei lá, 8. Tá. Aí eu vou simplesmente vir aqui no ignorar grupo, né, porque ele agrupa sozinho, apagar essas duas tampas, né, vamos dizer assim. E eu simplesmente venho aqui nessas geometrias e eu acerto elas aqui. Você pode utilizar, você tem alguns atalhos, né, que são os parênteses, né? Você controla o tamanho da grade. Ou você vem aqui e seleciona manualmente. Eu vou aqui... Tá, então aqui agora você tem um corredor, você tem uma conexão entre duas salas, né? Se a gente quisesse otimizar, por exemplo, a gente texturizaria no draw, por exemplo, aqui fora. Sinceramente, não tem tanta necessidade. O que isso leva a fazer? Leva a gastar menos memória RAM, né? O problema é que é o seguinte, o Hammer, o processo de compilação, né, o VBSP e tal, eles normalmente já fazem isso sozinho, né, nas faces. Mas uma otimização manual ajuda, né? Então é boa prática, né? Tá, e aqui a gente tem... Deixa eu texturizar aqui. A gente tem essa conexão entre duas salas. Então tá aí uma geometria um pouquinho mais complexa, por exemplo. Né? Deixa eu arrastar isso aqui pra cá. Então agora a gente tem uma sala mais complexa. E não vai dar erro, gente. A gente vai poder compilar isso daqui porque ele não tem nenhuma conexão. Esse é o principal problema do Hammer, essa questão de você ter que ter uma geometria interna sem nenhum tipo de conexão com o lado de fora, tá? Eu acho que com essas duas salas deu para entender o que é o lado de fora, né, e tal. Dando uma explicação mais complexa, né? Quando o mapa ele é compilado, ele precisa determinar qual é o lado de dentro do mapa, qual é o lado de fora. Então, ele procura onde que está a posição das entidades, né? Por isso que você também tem a obrigatoriedade de ter pelo menos uma entidade e um ponto de spawn, né? Então ele vê que tem uma entidade aqui e ele determina, ok, é desse lado, o lado de dentro, ok? Então é assim que ele determina onde é o lado de fora. Por exemplo, se você fizesse isso daqui, o mapa vai dar erro na hora de compilar. Se tiver um buraquinho aqui, vai dar erro. Nossa, mas e se for um probleminha da geometria? Vai dar erro. Isso que é o problema no mapa mais complexo. Um exemplo, para caso não ficou claro ainda. Se eu fizer uma geometria aqui, ou em qualquer lugar, né? Faço uma geometria aqui. Mesma coisa, eu faço um bloco aqui, né? Deixo essa geometria oca.
e compila o mapa. Vai ter essa geometria aqui, vai ter esse local aqui, mas esse local não vai existir. Nossa, mas não deveria ser simplesmente uma sala no meio do nada escuro? Não, porque não tem entidade aqui. Então ele não vai poder saber que aqui realmente tem um lado de dentro. Para que tenha um local, por exemplo, tipo eles usam para segredos e coisas do tipo, você tem que pôr algum tipo de entidade dentro. Uma luz, qualquer coisa, né? Até uma entidade que nem vai aparecer em jogo, né? Se eu colocar isso aqui, pronto, esse local vai existir. Ok? Quando a gente compilar. Se não, não. Ok? A geometria e o local simplesmente não consegue calcular. Ok. Geometria mais complexa, né? Pô, eu vou fazer um mapa inteiro de blocos? No geral, sim. Você vai ver que visualmente a maioria dos mapas da Cersei são quadradões, né? Mas você pode fazer geometria mais complexa simplesmente vindo aqui na ferramenta de bloco. E você vai ver que você tem esse local aqui. E a gente tem categoria e objetos, né? Este categorias, você poderia ter algumas geometrias pré-feitas, mas não esquece, não tem. É só se preocupe com o objeto aqui. Aqui é o tipo de geometria que ele vai criar. O bloco, né, que é o padrão, mas você tem arco, cilindro, esfera, spike, torus, né, que é tipo uma rosquinha, né? E esse wedge. Como o nome já sugere, ele vai criar geometrias diferentes, né? Selecionei o bloco. Deixa eu ver aqui o cilindro. Aqui ele vai criar um cilindro, tipo um barril, né? Então se a gente vir aqui e selecionar uma área tipo de um barril, por exemplo, e dar um enter, ele vai criar um barril, né? Tipo uma forma, um cilindro, né? Melhor dizendo. Tá? Você vê que o cilindro ele tá bem quadradão ainda, né? A gente melhora a qualidade dele quando a gente seleciona ali e a gente tem essa opção aqui embaixo. Aqui é o número de faces, né? Que essa forma geométrica tem. É literalmente a resolução, né? Então se eu vim aqui por 32, ele vai ter 32 faces desse cilindro. Então ele vai ficar bem mais suave, olha só. Bem mais suave. Mas ele não faz um círculo, tá? Nenhuma geometria é capaz aqui, né, nesse motor gráfico e normalmente em nenhum jogo, né, de realmente você pegar e produzir um círculo de fato, tá? Curvar uma superfície, tá? Ele simplesmente vai ser composto de várias áreas planas, ok? Bem, e aí você tem outras formas geométricas, você vai brincando com elas, mas esse é o princípio de outras formas. Se eu tiver, por exemplo, essa parede que eu fiz aqui, ó, eu quero dar uma melhorada na aparência dela. Então a gente tem a ferramenta aqui, Clipping Tool. É literalmente uma ferramenta de corte. A gente acha aqui a geometria. A gente pode fazer cortes. A área demarcada vermelha é a que vai ser deletada e a área branca é a que vai ser mantida. Se a gente dá um clique de novo na ferramenta, a gente alterna, manter os dois pedaços, apagar aquele, apagar o outro, manter os dois. Eu vou apagar essa área em vermelho. O que ele fez? Ele fez um corte nessa geometria. Então você vai ter uma maquininha, ó. Ficou mais complexa a geometria. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ó, então pronto. Já ficou uma forma mais complexa, né? E assim você vai transformando a forma, deixando a forma mais complexa, redonda, as coisas e tudo mais. Porém, as formas não podem ser côncavas, né? Elas não podem dobrar para dentro, né? Eu posso fazer isso daqui, mas se eu tentasse fazer curvar isso daqui para dentro, aí dá erro, tá? Uma limitação matemática, véio. Bem, ou a gente pode fazer um corte, por exemplo, assim, né? Mantendo as duas partes, e daí ele simplesmente faz um corte mesmo, né? Ele mantém. Aí eu posso fazer um corte na geometria, tá?
Uma geometria dessa, por exemplo, eu poderia tirar da grade, eu poderia desativar a grade, por exemplo, não ia dar problema, provavelmente, mas eu não vou fazer isso, porque não é muito boa prática, né? Tanto para construir geometria numa coisa que está fora da grade é muito difícil, sabe? Fazer uma geometria que vai conectar aqui e tal, aí fica tudo uma bosta. Bem, então esse é o básico, né, de geometria, né? Eu acho que já deu para ficar claro como é que você vai produzindo a geometria, texturizando essa geometria. Como esse vídeo não é específico de geometria, ele é só realmente mostrar uma visão geral, né, do programa, então eu não vou focar tanto também em geometria, mas acho que já deu para ter uma ideia. Então você pode ir produzindo todo tipo de geometria, todo tipo de coisa que você ir querendo, né? Mas uma coisa, mas então a última coisa que eu vou falar de geometria é o seguinte, a geometria, ele, como eu falei, no processo de compilação, ele passa naquele processo de né, de visibilidade, que ele faz esses testes para ver se, por exemplo, se eu tiver aqui olhando para essa parede, não desenhe, não mostre, né, coisas que estão além dessa parede. Ele faz alguns testes desse, né? Bem, mas como eu falei no processo de compilação, ele faz essa otimização de visibilidade, né? Ele passa pelo processo de teste de visibilidade, ou seja, se você tiver, digamos assim, atrás dessa parede, ele vai ocultar modelo 3D, jogador e tal, a ponto que você nem vai perceber, mas é para melhora de desempenho, né? Porém, isso só faz sentido em paredes e coisas grandes, né? E esse teste de visibilidade pesa, demora, não para você, né, pro jogador, e dependendo dos casos até no jogo, né, ele pesa pro jogo. Mas geralmente é um problema mais pro desenvolvedor do mapa, porque esse processo de cálculo demora muito. Então, digamos que você tem uma parede, um detalhe, uma geometria assim que não tem nem para que ele testar para ver se, dependendo da posição que você tá nessa geometria, é visível ou não, porque é muito pequeno. O que você faz? Você seleciona essa entidade, essa geometria de mundo, né, que a gente chama, essa brush, que a gente pode transformar numa brush entidade. Tem algumas maneiras, uma é você apertar Ctrl T, então aqui ele vai dar essa janela de entidade e a gente transformou, por padrão, ele vai transformar num Func Detail. O Func Detail é uma geometria que é uma entidade que não faz esse cálculo de visibilidade, tá? Ou eu posso selecionar a geometria e simplesmente mandar essa geometria to Word ou transformar em entidade. Então, quando a gente for compilar o mapa, ele vai ignorar essa geometria. Então, quando a geometria ela for fora da grade, for uma geometria para detalhe, coisa fina, você sempre transforma em um Func Detail. Senão, vai demorar muito na hora de compilar. Ele vai ficar testando para ver se isso oculta objeto e tal, etc. Então, geometria pequena para detalhe, você transforma num Func Detail. Expandindo um pouco mais essa questão de brush entidade, não é esse tutorial não é para script, né, e tal. Ele é só realmente para geometria básica e o básico do Hammer, mas vai um gostinho do que o Hammer pode fazer. Se você cria uma geometria, aqui, não um círculo, né? Um bloco. Você cria um bloco e digamos que eu quero que essa luz acenda ou apague quando eu passar por esse corredor. Eu poderia transformar isso numa entidade. Eu desço essa lista aqui. Eu posso procurar, por exemplo, o trigger once. Tem o trigger multiple também, mas nesse caso o trigger once. E agora essa geometria é um trigger. A gente também tem que usar uma textura especial, né? Que é uma textura invisível, né? E o que a gente fez aqui? A gente transformou aquela geometria em mais do que uma geometria, num gatilho, né? Um gatilho funciona da seguinte forma:
esse gatilho em específico, né? É um trigger once. Ele fica ativo uma única vez e assim que ele detectar a colisão de um jogador, ele pode mandar um ou mais comandos e depois ele apaga do mundo, né? O trigger multiple, que é o que a gente viu embaixo ali, ele fica funcionando sempre, então o personagem pode passar a fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse gatilho ele apague essa luz. A luz, ele faz aquele cálculo, como eu falei, da iluminação e tudo mais. Porém, se a gente der um nome para essa luz, qualquer coisa, luz, é uma luz que chama luz. Essa luz passa a funcionar de um modo diferente. Toda a entidade que tem um nome, ele assume que você pode mandar um comando, né? Então, no caso da luz, ele vai fazer o quê? Ok, se ele pode receber um comando, ela pode receber um comando para mim mandar apagar a luz. Então ele vai passar sempre, independente se você tem esse script ou não, se você programou ela para fazer isso, ela vai sempre fazer o cálculo dela acesa e dela apagada, independente, ou seja, vai começar a demorar o dobro na hora para você compilar o mapa, né? Então cuidado, né? Cuidado, nomeie só se você for realmente scriptar e tal, né? Eu nem mostrei a questão aqui das entidades, é que eu já vou fazer um vídeo, eu já vou fazer mais à frente ali uma coisa específica nas entidades, né? Então, como eu falei, eu quero mandar um comando para essa luz. Então eu vou simplesmente nessa entidade aqui, que é o trigger, por algum motivo não. Uma coisa. Isso, até eu me esqueci disso. Quando você tem isso acredito que é um bug do Hammer, não tem motivo para fazer isso. Quando você tem uma geometria, uma brush que é uma entidade, e você tiver com o ignore group ligado, você não vai ter as propriedades dessa entidade trigger, por algum motivo. Eu vi que tá no trigger errado, até tá no trigger autosave. O trigger autosave, como o nome sugere, sempre que você passar ali, ele salva. Trigger gravity, como ele vai modificar a gravidade, né? Esse trigger, coisas do tipo. Então você tem... Os nomes são autoexplicativos. Se você quiser saber mais sobre esse trigger, rapidamente você tem esse botão help aqui. Às vezes ele não abre, normalmente você tem que dar um clique duplo. E ele dá uma descrição do que essa entidade é. Mas, mais uma vez, eu já foco nas entidades. Pera aí. Eu tô só falando, explicando as entidades brush. Pera aí. Aqui a gente tem o sistema de input e output, ou seja, mandar ou receber um comando. A gente vai mandar um comando. O comando é assim que ele tiver o trigger, ou seja, assim que um personagem colidir ali com o trigger, ele vai mandar um comando para luz e o comando vai ser desligar, turn off. Eu poderia pôr um delay, por exemplo, e especificar que esse comando só vai ser enviado uma vez, por exemplo. Mas como o trigger já é trigger once, ou seja, ele já funciona só uma vez, não é necessário. Só se fosse um trigger que funciona múltiplas vezes, né? Eu posso dar um delayzinho, por exemplo, 2 segundos. E aqui agora quando você passar ele vai apagar. Então agora eu vou compilar o mapa e demonstrar todas essas formas de brushes, né? Todas essas formas de geometria e tal. E não se limita, né? Entidade, essas brushes não se limitam à geometria de mundo, elas também são esses gatilhos, elas também podem ter propriedades e outras coisas, né? Então aqui você tem a luz, quando eu passar aqui nesse gatilho, depois de 2 segundos, ele manda o comando para apagar a luz. Tá? A luz é estática, né? Ele calculou 2 vezes a luz acesa e a luz apagada. Eu não fiz o gatilho para ela acender de novo, então fazer o quê? Mas daria também para mim fazer uma lógica mais avançada. Tá, então agora, aproveitando esse gancho, a gente vai falar das entidades. As entidades, como eu falei, tem esses 2 tipos. Tem uma brush, que é uma entidade,
ou uma entidade que a gente chama de point entity, ou sei lá, uma entidade por coordenada, uma entidade que é um ponto no espaço, que é o caso dessa ferramenta aqui. Aqui é uma luz, por exemplo. Então, uma luz é uma entidade que ela não depende de uma brush, ela não é uma brush, ela simplesmente fica numa coordenada no mapa. A entidade, ela precisa estar dentro do mapa. Você tem algumas entidades de controle, e aí, para não ficar em um lugar aleatório do mapa, eles fazem uma caixa oca em algum lugar ali do mapa e colocam todas as entidades enfileiradas, uma do lado da outra. E tem mapa que simplesmente põe em qualquer lugar a entidade, né? Isso numa entidade que, como eu falei, de controle, que é realmente para lógica e coisas matemáticas e tal. Não é o caso da luz, porque tem entidade que realmente o ponto que ela está no mapa importa. Por exemplo, é o caso da luz, ele vai emitir a luz do ponto que essa entidade está, mas tem entidade que não, sabe? Tem entidade que não importa onde que ela está, que o funcionamento dela não tem nada a ver com a localização dela no mapa. Não é o caso da luz. A luz, então, a gente tem aqui algumas características. Então, nome, como eu expliquei ali, se ela não tiver um nome, ela vai calcular uma vez ela acesa. Se ela tiver um nome, ela vai calcular duas vezes, ela acesa e ela apagada, porque ela pode, quando ela tem um nome, ela passa a poder receber comandos, né? Aqui a gente tem essa categoria chamada brightness, né, que é brilho. A gente tem os parâmetros do brilho dessa luz, né? A gente pode escolher a cor e a intensidade desse brilho. A cor a gente pode escolher aqui você tem cores básicas, então a gente pode escolher um azul, por exemplo, né? Todas as luzes possíveis, está no formato RGB. Você tem a questão bem, a gente escolheu uma cor, né? Mas como que eu especifico a intensidade dela? É esse número final aqui. Aqui a gente tem um RGB, vermelho, azul e verde. E o último é brilho, né? Por padrão é 200, mas se eu quiser uma luz fraquinha, por exemplo, eu posso pôr 40, por exemplo, ou até menos, tipo 6, por exemplo, vai ser uma luz bem fraquinha. Se eu pôr 500, vai ser uma luz extremamente forte. 1000 vai ser uma luz muito forte. Então é esse último parâmetro aqui que especifica o brilho dela. Aí você vai ver que tem esse brightness HDR. Aí a gente entra em outra coisa, que é a questão da compilação do mapa. A gente tem dois tipos de compilação, né? Que é Lightmap. Que o Lightmap é aquela informação de sombra na textura que eu falei que o VRED faz, né? Ele pode ser HDR ou LDR, né? Que é Low Dynamic Range e High Dynamic Range. Que ele tenta... Aí você vai ter que pesquisar sobre o que é HDR, tá? Então aprenda o que é HDR, né? Que é um alcance dinâmico alto, ou seja, a ideia é que você consegue ter um ponto com muito brilho e um ponto muito escuro. Na prática, na Source, ele só finge esse efeito, não é esse efeito de verdade, porque para esse efeito de verdade você precisa de um monitor, de uma tela especial, coisa que acredito que nem existia quando foi implementado isso na Source. O que de fato o HDR faz na Source é habilitar um efeito de incandescência nas luzes e em outras coisas. Um efeito um pouco mais sofisticado que o bloom tradicional, né? E efeito de adaptação ocular. Esse efeito de adaptação ocular significa que se você está num ambiente mais escuro e sai para um ambiente claro, ele dá aquele efeito de esbranquiçado, assim, depois ajusta o brilho. Igual de verdade, né? Se você sair no sol e estiver num lugar meio escuro ou acabou de acordar, você fica meio cegado, né? Por alguns instantes, né? Então a Cersei ela imita isso, por mais que seja um efeito suave, né? Ok, toda essa explicação para quê? Aqui você pode especificar quando esse HDR está ativado uma cor diferente. Se você não especificar, que é o padrão, dificilmente você vai ter motivo para especificar esse valor aqui, ele vai usar essa cor e esse brilho tanto no HDR quanto no LDR. Porque sim, são... dependendo da configuração gráfica ali que você tiver no seu jogo, ele vai carregar essas duas iluminações diferentes.
sim, ele compila 2 vezes a iluminação, se você especificar, né? Para ter essas 2 opções. Normalmente, ok, foi uma puta de uma explicação, mas pelo menos espero que tenha sido claro. Mais ou menos, né? Mas então, por que você tem essa opção aqui? Dependendo do que você escolher aqui, pode ficar bonito em LDR, mas em HDR ficar com muito brilho, muito forte a luz. E aí você pode pôr uma versão alternativa com um pouco menos de brilho e tal, para ficar mais bonita nos 2 tipos de iluminação. Como eu falei, esse negócio de HDR e LDR que a Source tem é uma merda de você utilizar e mexer, porque você tem que compilar 2 vezes, tem que testar nos 2 modos, então assim é muito chato. É bem chato, então realmente, mas aqui eu acho que já deu uma ideia do que é. Aí você tem algumas outras características e tal, toda entidade vai ter a sua, tá? Como que eu escolho a entidade que eu vou spawnar? Aqui, ó, em Objects, no mesmo local que você escolhe o tipo de geometria. Aí você tem várias, cada coisa é uma coisa, tá? Então você vai ter diversas coisas que fazem diversas coisas. Operações matemáticas, sabe? O NPC Barney é o Barney, por exemplo. Ele vai spawnar o Barney do né? Que tem no Half-Life 2 e no Garry's Mod. Crawl spawnar um corvo, né? Então você tem diversas entidades. E quando você dá um duplo clique nelas, você tem aí as suas propriedades, né? Mas vamos falar então agora de modelo 3D. O mapa ele não é feito só de geometria brush, né? Ele também é muitas vezes feito também de geometria que é feita em um programa de modelagem, como o Blender, como o Maya, etc. Ou seja, um modelo 3D de fato, né? E você spawna ele com a entidade prop static, que por padrão vai ser esse cubinho. Esse cubinho simplesmente indica que essa entidade ou não tem um modelo 3D ou não está configurado um modelo 3D para essa entidade, que é o caso aqui desse prop static. Você tem várias características, mas o que importa é o World Model. Quando a gente dá o Browse aqui, e já vou avisando que essa lista de modelos, né, esse programinha de listagem de modelos e tal, ele é meio bugado. Então às vezes ele crasha, às vezes ele para de responder, você tem que fechar e abrir de novo, não é muito bom. Mas fazer o que, né? Aqui você tem pastas e subpastas, é bem simples de entender, né? Então você procura aqui o modelo que você quer, aqui tem um diretório onde que ele está, que é dentro do jogo, né? Esses modelos que eu estou mostrando, eu que coloquei do Left 4 Dead no Garry's Mod. Normalmente não vai ter no seu Garry's Mod, mas você pode pôr, como eu falei. Vai, aqui a gente tem um modelo 3D. Deixa eu pegar um modelo pequeno, vai. Senão não vai caber aqui no nosso mapinha. Aqui você tem aqui esse modelo de detrito, né? Por exemplo. Aqui a gente tem vários modelos de detritos e paredes quebradas e tal. Vamos pegar esse pequenininho aqui, ó. Isso é um modelo 3D. Aqui você tem algumas características, alguns modos de renderizar esse modelo. Então você pode ver o wireframe, tá? Que você vai ver realmente os triângulos, né, do modelo 3D. Todos os modelos são quadradões assim de verdade, né? Por mais que eles não pareçam. Eles não tem muito detalhe. Alguns modelos têm skin alternativa, que são texturas alternativas. Mas o que a gente interessa é olhar essa categoria informação. Você está vendo que você tem 2 caixinhas marcadas, né? Static e Dynamic. Isso é um modelo estático, que eu já vou explicar a diferença dos 3. Mas você tem essas 3 entidades para renderizar um modelo 3D. Static, Dynamic e Physics, né? O Static, que é o que a gente selecionou aqui, ó, eu vou dar um Apply. Agora ele virou realmente o modelo 3D. O Static, como o nome sugere, é estático,
completamente estático. Então ele vai ser uma geometria que é estática. Vai ficar aqui parada, sabe? E não pode receber comando, não pode ser deletada. É uma geometria estática. E é o tipo de modelo mais leve, né, para o jogo, né? Aí a gente tem o Dynamic, né? Vocês viram ali que você tem o Dynamic também, o próprio Dynamic. Ele é bem parecido com o Static. A diferença é que o Dynamic ele pode receber comandos, né? Por exemplo, de um gatilho, de alguma outra entidade. Então você pode mandar o comando para essa entidade ser deletada. Você pode mandar um comando para, sei lá, sabe? Você pode mandar vários comandos. Se esse modelo tivesse uma animação embutida, você poderia mandar essa animação, né, ser reproduzida e tudo mais. Então ele pode receber comandos. Mas se você não mandar comando nenhum nem nada, os dois, o Static e o Dynamic, vão ser muito parecidos, com exceção de uma coisa. Um modelo próprio Static, se o modelo tivesse sido bem feito ali, né, pelos desenvolvedores e tudo mais, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder, quando uma entidade de luz aqui projetar uma sombra, ele vai poder de fato calcular essas sombras, né, na superfície. Não nele mesmo, mas ele calcula no chão, né? E o Dynamic não. Ele não faz isso. Como ele pode ser deletado e tal, né? Você pode mandar comandos, ele não faz esse cálculo de iluminação. Ou seja, o que eu quero dizer é: o Static é o que graficamente vai ficar mais bonito no mapa. Tá? É o que vai ficar com a iluminação certinha e tal. E o último é o Prop Physics, né? Prop Physics. O Prop Physics, sabe quando você spawna alguma coisa no Garry's Mod? Que ele é um objeto de física e ele colide com o chão e tal. É isso, tá? Só que aqui, agora a gente volta aqui. Vocês viram que quando a gente abre um modelo e aqui você vai em informação, você tem essas caixinhas, né? Significa que quando o desenvolvedor criou esse modelo e tudo mais, ele habilitou esse modelo aqui para ser um modelo estático ou modelo dinâmico. Mas ele não deixou que esse modelo fosse um objeto de física, por exemplo. Por quê? Porque ele não deve estar configurado as informações de física, ele não foi feito para isso, né? Então, se você simplesmente transformasse esse modelo num Prop Physics e compilasse o mapa, ele nem ia spawnar, tá? Mas você pode forçá-lo a ser um Prop Physics, que é esse Prop Physics Override, que é forçar. Eu selecionei o errado. Então a gente vai forçar ele a ser um Prop Physics. E aí sim ele vai ser um objeto de física. Por que você tem uma entidade separada que faz o modelo funcionar? Sei lá. Mas é isso aí, né? E você também tem o próprio Dynamic Override. Então é a mesma coisa. Se o modelo, você vê ali na informação que ele só foi feito para ser Prop Physics, por exemplo, você pode forçá-lo a ser um próprio dinâmico, né? Eu acho que de modelos, eu acho que já deu para ter uma boa ideia de como eles funcionam, né? E aí você vai ter diversos modelos, e aí você vai poder realmente detalhar o mapa. Uma coisa, o modelo ele tem que estar para dentro do mapa, você tem que tomar cuidado, você não pode fazer isso daqui, por exemplo. Ele vai, na hora de compilar, dar erro e o mapa não vai funcionar. Mas você vai ter modelo de todo tipo, detalhe para parede, detalhe para o teto, uma luz de fato, né? Um modelo de uma luz, e aí você põe embaixo a entidade luz, né, para de fato emitir luz, porta. Mas aí essas coisas são bem específicas e aí você vai ter que ter tutorial para cada uma delas, né? Mas com isso eu acho que já ficou bem claro as principais funcionalidades do Hammer. Eu vou demonstrar então uma última coisa, né? Que é como que eu faço um céu, né? Bem, como eu falei, você não pode fazer um mapa aberto. Se você quiser um mapa aberto, tipo o GM Flatgrass e tal, você simplesmente faz uma caixa oca dessa gigante,
até onde que eu posso fazer essa caixa, por exemplo? Até o final dessa grade. Tá? Essa grade é o limite de tamanho máximo do mapa. Você não pode fazer um mapa do tamanho do mapa do GTA, por exemplo. Não. Por mais que hoje tenha uns mods que permite, mas por padrão não. E até onde que eu posso ir de tamanho? Não é até o final, de fato. Tá? Você vai na grade. Daí que você vai deixar a grade maior de todas, que é a grade 512. Ó, ele mostra aqui o tamanho da grade. Grade 512. Você vai contar um quadradinho para dentro. E esse, de fato, é o tamanho que você pode ir. Então, não é nem essa grade o tamanho máximo. É um quadradinho para dentro. Porque se você passar disso daqui, ele começa a dar problema. Ele até funciona, mas começa a dar uns problemas. Então, o seguro é você ir até aqui. Isso é bastante espaço. Mas, para um mapa de mundo aberto, eu confesso que realmente não vai talvez ter espaço suficiente. Tá? Mas voltando ao que eu queria mostrar aqui, é como que você faz um céu. Ou algo que parece um céu. Né? É uma textura especial. Chama Skybox. Skybox. Tools Skybox, melhor dizendo. Né? Fica em último aqui nessa lista. Tools Skybox. Tem duas versões aqui, mas vamos focar nessa daqui. E essa textura, ela vai formar uma espécie de... É uma textura... Você especifica essa textura aqui em Map Properties. E aqui em Skybox Texture Name, você especifica o nome dessa textura. Ou melhor, desse conjunto de texturas. São 6 texturas. Resolução máxima eu acho que é 1024, né? Sei lá. São 6 texturas, formam um cubo gigante, né? E elas escalam gigantescamente. E aí elas dão o aspecto de que é um céu. Porém, por padrão, esse céu aqui, por mais que vai ficar bonito em jogo, ele não vai emitir luz. Para emitir luz, você precisa de uma entidade chamada Light Environment. Light Environment, que é esse solzinho aqui, com essa carinha esquisita, né? Esse solzinho aqui que vai emitir. Ele não depende da posição. A posição que ele pode estar em qualquer lugar, até, sei lá, escondido. Não interessa, ele simplesmente vai fazer com que todas essas texturas de todo o mapa, seja onde ele estiver, emitam luz. Como se, na verdade, tivesse uma lâmpada aqui, né? E aqui você tem as especificações, a cor, o ângulo que essa luz vai projetar e tal. Aí você põe o que você quiser. Por padrão, ele vai emitir uma luz branca, sem cor nenhuma, diretamente para baixo. Para ficar mais visível, que ele de fato é a textura que está projetando a sombra, eu vou pôr um ângulo de 60 graus, por exemplo. Tem que ser menos 60. E aí a gente compila o mapa. E aí vocês vão ver como é que vai ficar. Bem, então aqui está o mapa que a gente fez. E aqui está aquela textura que a gente pôs, aquela textura especial chamada Skybox. Nossa, olha só, tem um céu aqui. Mas se a gente passar dela, pum, a gente vai para aquele vazio que eu falei. Então é um céu falso, né? Simplesmente várias texturas escaladas, né? Muito, ó. Você até consegue ver, de fato, ó, onde elas se conectam, tá vendo? Não é uma transição perfeitinha, mas é basicamente isso que é os céus, né, do VR's Mod. E ela está emitindo luz, eu acho. Bem, mas é isso, tá? É isso. Acho que com isso daqui você já consegue se virar com tudo. Quer saber? Eu vou mostrar uma última coisa. Então, uma coisa porque me irrita que muito mapa não tem isso. Reflexo, tá? Reflexo em superfície. Existe uma entidade chamada CubeMap, tá? Você posiciona ela no centro de uma sala, por exemplo, tipo de um cômodo, né? Tipo aqui. Normalmente você vai querer posicionar ela na mesma altura aqui
do jogador, né? Então você usa isso daqui para medir mais ou menos, né? A altura com o rosto, né? Geralmente dá um resultado melhor. Em propriedades aqui você tem a resolução. Eu vou pôr uma resolução bem alta para o reflexo. Quanto mais alta a resolução, mais visível é o reflexo. Mas normalmente você vai querer deixar no default, tá? Porque pesa demais e não fica bom exatamente o reflexo de alta qualidade. E aí, quando você tiver com o mapa funcionando, você pode fazer um comandinho e ele vai desse ponto, né, dessa entidade chamada KeyBMap, Environment KeyBMap, né, tirar algumas fotos. E aí ele vai aplicar essas fotos nos modelos, quando esses modelos estiverem mais próximos do ponto de KeyBMap mais próximo. Então, para um exemplo do que eu estou querendo dizer, né, vamos pegar essa besta, né? Olha a luneta, ela não está refletindo nada, né? Ele tem esse reflexozinho branco que a gente chama de Pong, né? Mas ele não está refletindo essa sala, né? Como que a gente faz para refletir? A gente abre o console e escreve o comando build KeyBMaps. Muito mapa no Garry's Mod eles não fazem isso, não sei porquê, é tão fácil. Ele vai salvar dentro do arquivo do mapa essa informação de textura, tá? Dentro do arquivo .bsp, que é o mapa final, ele forma esse arquivo, né? E se a gente selecionar besta agora, olha só, uau! Ele tem essa textura que faz parecer que está refletindo o mapa. Não está refletindo de verdade, são só fotos, né? Mas ele dá esse aspecto que de fato ele está refletindo o mapa. Para ficar mais realístico, você tem que pôr vários desses Env KeyBMap e em cada sala, porque senão eu vou entrar nessa sala aqui, ó, e está refletindo a outra sala, né, a foto da outra sala. Ele sempre vai refletir o ponto ali que tirou as fotos mais próximo, né? Se só tiver um, ele vai refletir esse reflexo no mapa inteiro, independente da distância. E qualquer objeto metálico ou que, sei lá, qualquer objeto que tenha sido feito para refletir, ó, ele vai refletir, ó, esse KeyBMap, ó, independente do local que ele estiver. Acho que ficou bem clara essa coisa do KeyBMap, né? E dá um polimentinho a mais pro jogo, né? Principalmente nesses vidros e tal, olha só. Né? Ele fica realmente mais bonito, né? Porque ele tem essa textura para refletir. Mas são só fotos, né? É estático, se você pôr vários desses Env KeyBMap, você consegue ter uma aparência mais realística, né? Porque daí ele vai ficar mudando essas texturas e ele não tem transição, né? Ele simplesmente muda bruscamente, mas ele vai conseguir enganar melhor de que de fato ele está refletindo algo mais em tempo real. Mas eu recomendo que você sempre use a resolução default. Fica muito visível e muito na cara os erros, né, de posição dessas fotos e tal. Com isso eu acho que o tutorial está encerrado. Eu acho que a gente conferiu tudo do básico, né, e por cima, tudo que você precisa saber para produzir um mapa no Hammer. Um mapinha básico, tipo uma sala vazia dessa, você já vai saber fazer. A gente viu todas as ferramentas. Você tem mais ferramentas aqui, mas são tipo ocultar e mostrar certas coisas e tal. Nada essencial, né? E tal. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Talvez não tenha sido um tutorial tão bom, né? Eu não tô com roteiro nem nada.